Boa tarde a todos. Eu sou Irene Caminada, editora do Jornal Desperta, e hoje eu estou aqui para bater um papo com o Deva Vassante. Eu acho que vai ser um papo muito rico. O Deva é uma pessoa incrível e eu acho que ele tem muita história para contar. Então vamos ver se ele já está por aqui. Vamos ver aqui. Só um minutinho, gente. Acho que ele está chegando. Então, a gente vai retomar as lives aqui no Desperta. A gente começou no ano passado, devagarzinho, e vamos retomar. Hoje começando com Deva, e na semana que vem temos uma pessoa muito especial também, que eu acho que vocês vão gostar. Vamos ver se ele está entrando. Deva, você está aí? Recebeu meu convite? Eu estou vendo que você está, mas falta você entrar. Ah, ele não está conseguindo. Vamos ver de novo aqui, gente. Mandar novamente. Você recebeu o convite, Deva? Já mandei pela segunda vez. Ah, Eva! Chegou. Tudo Tudo bem? bem, querido? Nós e os desafios da tecnologia. Mas conseguimos, estamos aqui. Então, como é que você está? Sejamos todos bem-vindos. Quero te agradecer o convite e agradecer a todos que estiverem aí participando, todos que assistirem, né? Grato a todo mundo, né? E eu estou muito grata a você por aceitar meu convite de participar aqui da nossa pequena comunidade do Jornal Desperta. Você é um parceiro nosso, tenho muito orgulho disso. E eu acompanho o seu trabalho, tenho muita admiração por você. E por isso que eu quis te trazer aqui para você contar um pouco da tua história, que é muito interessante, e da tua vida, da tua carreira, do teu trabalho, da tua abordagem terapêutica, que eu tenho muita curiosidade de saber também. Aí, Deva, Uhum. eu vou começar com uma pergunta assim, um pouco Tá. estranha, mas assim, quem foi o mestre que te deu esse nome? Que eu acho lindo, Deva Vassante. Tá. Vamos começar por Tá. aí. É, na década de 90, por uma série de circunstâncias, eu acabei encontrando a Índia e o Osho, né? O Rajneesh, Hum, depois o Osho, né? E em 20 dias eu estava embarcando para a Índia. sim, Foi assim tudo muito rápido, né? E surgiu dentro de um trabalho com ayahuasca, certo. né? Lá na Índia? Porque até então, não, no Brasil, Sim, um trabalho com ayahuasca e que a Índia, Osho, tudo isso para mim era algo longe, longínquo, né? uhum, A Índia era alguma coisa que eu estudei na escola, alguma coisa no mapa, né? E durante um trabalho com a ayahuasca, veio muito forte a presença da Índia, de Buda, era Buda, foi muito forte sim, esse trabalho. E quando terminou, eu perguntei a quem dirigia o trabalho, que era um psicólogo junguiano, que era o Felipe Bandeira de Mello, sim, sim, que hoje tem um trabalho próprio, sim. Felipe,
e ele me Isso falou, isso é isso foi dentro do Santo Daime ou foi em outra? não, porque quando você fala ayahuasca, é a bebida. Sim, claro. Então, tem algumas igrejas que Uhum, são tradicionais, uhum. que uma delas é o Santo Daime, Sim. a outra igreja é a Barquinha Aham. e a outra é a Do União do vegetal, Vegetal. sim. Essas são as igrejas mais Principais, tradicionais, sim. primeiras, Uhum, com origem na região amazônica, sim. né? E na Mestre época o Irineu. Felipe, isso, na época o Felipe era no Rio de Janeiro alguém que representava a igreja Ah, Barquinha. Barquinha, E sim. Uhum. eu frequentava a Barquinha. Então Eu foi, conheci gente da Barquinha. Há né? muitos Ó, anos né? atrás. Então foi lá que surgiu essa imagem muito forte, essa presença forte. E coincidentemente, logo em seguida, eu conheci uma alemã que era uma terapeuta e que ela estava ligado ao Osho, Certo, né? certo. E ela ia à Índia. Então, logo em seguida, eu a conheci e ela me veio com a história lá de Puna, do ashram. Uhum. E aí eu fui. Foi uma força muito grande, eu fui para lá, né? E foi uma experiência muito forte na minha vida, muito significativa, né? Porque lá, na verdade, eles chamavam de multiversidade. Sim. Então, lá você encontrava diversas técnicas terapêuticas, Sim, né? sim. Então, lá eu conheci o Renascimento, Uhum. lá eu conheci a constelação familiar. No Brasil nem se falava ainda em Certo. constelação. Então, foi lá que eu conheci diversas técnicas, ficava um pouco perdido com aquilo tudo, não tinha uma maturidade para assimilar, mas Uhum. estava aberto àquelas experiências. E lá que eu ganhei esse nome de Deva Vassante. É lindo. E você conta pra gente o que que significa? Tem a ver, primeiro, Deva é uma família, a família dos Uhum. Devas. Vassante é um nome e Vassante tem a ver com uma estação que representa a primavera, Ai, que lindo. né? Que lindo, Deus. E para mim foi significativo, porque foi quase que um renascimento, né? E a partir daí eu fiz uma promessa que na minha vida eu sempre teria flores na minha casa, né? Sim. E a sua Então casa é sempre tive super florida, é flores. linda, né? Eu já tive o prazer de estar aí nesse lugar abençoado que Ah, você tem. você fez uma visita, verdade, Fiz uma verdade. visita. Só para falar para quem está assistindo, o Deva tem um espaço maravilhoso em Itaipava, na região serrana aqui do Rio de Janeiro, né, em Petrópolis. E é lindo, lindo demais, uma vista fantástica, um espaço maravilhoso que quando isso tudo passar, vai voltar ativa, né, Deva? Você tem feito Bom, alguma na coisa? verdade a gente Aham. tenho feito sim para grupos muito pequenos, Uhum. né? Então eu fiz alguns trabalhos agora em setembro, outubro, novembro, outubro e novembro. Fiz grupos basicamente para psicólogos, né? Mas grupos muito pequenos. Sim. E eventualmente eu tenho atendido aqui é, uma pessoa ou outra, né? Num trabalho individual, usando máscara, Sim, com toda essa parafernália que a gente sim, está tendo que usar claro, e tem que ter atenção em relação a isso, claro, né? com certeza, com certeza. Momento difícil, Oh, momento nossa, a gente está bem. precisando de todos os recursos que a gente tem, internos e externos, terapêuticos, É, para conseguir lidar com é, essa coisa toda, né? Mas deixa eu te perguntar, é. Deva, é, Sim. vamos voltar só um pouquinho. O que que te levou a a ter essa experiência com a ayahuasca? O que que Pois te é. motivou a isso? Eu sempre fui um crente muito descrente, Uhum, sabe assim? Eu era um pouco, enfim, muito cuidadoso. Na época eu era um pouco, né? E eu tive uma experiência
dentro de um trabalho de Umbanda, né? Certo. E cheguei lá através de um outro terapeuta que ele lidava com astrologia. Uhum. E astrologia era uma coisa, para mim, muito interessante, folclórica. Mas quando eu fui ter com esse rapaz, isso tem muitos e muitos anos, né? Eu estou hoje com 72 anos. Mas não Foi parece. lá atrás. Quem te vê fazendo yoga fica assim, pálido. Essas técnicas todas ajudam a gente, né? Independente da questão que você possa ter genética, dos ancestrais, também as práticas, né? Elas nos ajudam com essa energia vital, né? Então eu fui a ele e ele começou a falar coisas que eu fiquei muito assim, poxa, esse cara está falando umas coisas que são muito pertinentes, porque eu fazia, me submetia a um processo terapêutico tradicional, né? De uma linha mais tradicional, freudiana, né? Que leva em consideração o histórico, né? Hoje eu não trabalho mais, aliás, nunca trabalhei dentro dessa linha, né? Mas eu fazia terapia e ele falava algumas coisas, pô, esse cara está falando umas coisas que são pertinentes, que eu fui descobrindo no meu processo terapêutico, né? E ele, dentre essas coisas, ele falou sobre a dimensão espiritual, sobre a espiritualidade. E eu não perguntei a ele, eu perguntei a ele, você vai a algum lugar? Ele disse, vou. Qualquer pessoa pode ir? Pode. Mas eu não perguntei o que era. E quando eu cheguei lá para ver, eu olhei e disse, pô, mas isso é macumba. Entende? Olha a minha fala, né? Ah, isso é macumba, né? Mas eu tinha entrado, fiquei, eles fechavam a porta, davam passe, fazia tudo isso. Depois abriam a porta, todo mundo saía, ficava as pessoas que tinham algum trabalho a fazer. E ele, na hora do passe, eu recebi várias fichas, né? Que eu precisava fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. E eu perguntei assim, mas uma pessoa que não acredita em nada disso pode vir? Porque eles falaram que tinha um curso. De médiums. Eu disse assim, mas curso de macumba? Olha só, a minha fala, né? Ai, Quem ouviu foi muito gentil, delicado, riu e disse, sim, curso de macumba. Aí eu falei, era um curso, né? Muito cabeça, né? Fui ao curso. Olha, no terceiro dia do curso, chegou a chefe da casa para conhecer essa turma que chegava e ela tinha uma mesa e cadeiras, eu estava na cadeira. Ela saiu da mesa e apontou para mim, pediu para mim sentar ali naquele lugar. Hoje eu sei que era para fechar uma corrente. Eu sentei. E ela começou a falar. Olha, eu tive uma experiência que parecia que eu estava com choque elétrico. Eu disse, Deus, o que é isso, meu Deus? Que loucura é essa? Entende? Claro. A partir daí, abriu uma dimensão para mim, que não foi ninguém que me falou, disse, eu li, não. Eu senti, foi uma experiência. Você abriu gente, a mediunidade que estava ali e que nem você foi sabia. Uma coisa, sentei uma coisa elétrica. Que é isso, meu Deus do céu? Aí eu fiquei 4 anos ali. Era um terreiro ou era mesa branca? Era no Rio, na Rua Alice. Acho que até hoje existe. Acho que existe esse lugar, conhecido como Casa Francisco de Assis. Né? E a chefe da casa já faleceu e ela era mulher de um juiz e ela vinha de um trabalho de kardecista. E do trabalho kardecista abriu para a Umbanda, né? Então ela mantinha ritos, atividades muito do kardecismo, inclusive lá eu conheci Kardec, Madame Blavatsky, né? Leadbeater, toda a teosofia eu conheci lá nesse centro de Umbanda. Nossa, maravilhoso. Né? Então lá eu tive uma formação teosófica também. Né? Depois de 4 anos eu percebi
que não era a minha praia, que aquilo foi um conhecimento, fiquei muito grato e senti a necessidade de ir para um outro lugar, certo. que não sabia qual era, Uhum. e fui encontrar na própria Rua Alice, mais em cima, Aham. a casa do Felipe, que também tinha um nome de Francisco de Ai, que Assis, legal. né? Nossa, é Que auspicioso. era um espaço É. de ayahuasca. Mas a primeira vez que eu tomei, que eu Uhum. experimentei essa bebida, foi num grupo pequeno, num apartamento, com um rapaz que esqueço agora o nome dele, ele tinha um jornal no Rio de Janeiro, ele era conhecido na década de 80, de 90, né? Boris, era o Boris. Boris. Ele tinha um jornal, todos os terapeutas faziam Boris, divulgação no seria jornal. Boris Arnott, do Prana? Exatamente, exatamente, do Prana, Certo, exatamente. E certo. ele tinha vindo do Acre Ah, e ele tá. ofereceu num apartamento e foi a primeira vez que eu experimentei, foi nesse contexto com o Boris. Sei. Exatamente, exatamente isso. Olha que legal. Existe ainda o Prana. Ah, é? É, Ah, é. não sabia, Se eu não me né? engano, Olha que maravilha. o Boris, ele hoje em dia, eu acho que ele mora em Pati do Alferes, eu acho que ele não está no Rio, não tenho certeza. Mas, Eu me lembro que ele foi depois, ele saiu do Rio. é, mas ele Ainda me lembro tá aí disso. ainda. Olha, incrível. É. Então, de lá, eu fui então para a Igreja da Barquinha, né? E fiquei lá também muitos anos, né? E a partir dali eu fui conhecer. Isso foi nessa área e a Sim, partir dali que eu fui para a Índia. tá. Paralelamente, eu fui descobrindo a psicoterapia, fui Uhum, descobrindo a psicologia, me formei em psicologia, eu comecei a fazer formação em terapias neo-haitianas, uhum, né? Fiz formação com do biossíntese do David Boadella, depois fiz uma formação no Instituto de Bioenergética do Rio de sim. Janeiro. Então, isso foi acontecendo quase que paralelamente, Tá, então né? quando você foi para Puna e tal, para o Ashram, você ainda não era psicólogo e terapeuta. Você ainda. Tinha terminado a Ah, faculdade tá. e estava começando o meu trabalho com a bioenergética, Tá. começando a atender como psicólogo na linha corporal, né, Certo. neo-haitiana, Sim. que era da bioenergética, né? Nesse Maravilha. momento eu fui para e aí isso na Índia, quando eu voltei da Índia, Uhum. eu fiquei um pouco perturbado porque a linha haitiana, a neo-haitiana, ela não tem essa abertura, ela é corporal, né? Não está muito ligada ainda. O Reich foi um Sim. discípulo do Sim. Freud, né? Então estava muito ligado ainda à história da biografia da pessoa, a uma terapia que se dava nesse nível, no Uhum. nível Uhum. corporal, abrindo muito para a psicologia já não mais freudiana, mas para o Maslow, né? Para o humanismo. Né? Sim. Então já era uma terapia que abre, né? Eram linhas terapêuticas que já abria, mudava o contato cliente-terapeuta era completamente Uhum. diferente. Uhum. Você tocava no cliente, Uhum. mexia no cliente, não tinha esse distanciamento, Sim. né? Sim. Que a psicanálise tem, né? Já era uma linha que levava para o humanismo, né? Uhum. Mas aí, com a Índia, com essa experiência espiritual, isso me abriu para a psicologia Que transpessoal, né? é o que eu É, particularmente acredito assim é, que tenha mais efetividade. é. Deixa eu te perguntar uma É, coisa. Você me desculpa se eu te fizer algumas perguntas assim, que eu não sou terapeuta, né? Então, fica à assim, vontade, que eu puder responder, né, me perdoe se eu fizer alguma pergunta que seja assim, à pareça ser vontade. boba, né? Mas só voltar um pouquinho. Quando você foi para o ashram, você ficou quanto tempo lá? Foi lá que você conheceu o yoga e você fez sua formação? Conta um pouco dessa Não, tua não, parte também. não.
Eu fiquei lá praticamente 2 meses. Eu não conheço nada da Índia. Uhum. Eu fiquei lá Só lá. mergulhado, Uhum. não vi nada, não viajei nada, só lá, Uhum. né? Uhum. Quando eu voltei para o Brasil, isso já mudou muito a minha vida. E aí eu fui buscar, eu queria voltar. Sim. Aí eu descobri que a Índia estava no Brasil, porque eu descobri o Renascimento. Uhum. Eu disse, eu quero fazer isso. Uhum. Eu quero experimentar isso e conhecer isso profundamente. Então, O Vassante, Renascimento, a técnica. conta pra gente, porque tem muita gente aqui que pode não saber como é essa técnica do renascimento. Já que você tocou nesse assunto, você conta pra gente como que é? Bom, lá eu experimentei, Uhum. essa é um trabalho que tem como base a respiração, Uhum. né? Então ela, de certa forma, seria o maior pranayama ocidental, Uhum. ou o pranayama dos pranayamas, porque trabalha com a respiração, Uhum. e ela abre um portal que é muito amplo. Então é muito difícil falar sobre renascimento. Uhum. Então a gente pode dizer que você respira de uma determinada forma e essa respiração vai abrindo as dimensões físicas, emocionais, espirituais, e aí você tem experiências Sim. transcendentais, É o que né? Então alguns ela chamam de abre. respiração holotrópica também, né? É a mesma. É Não, não, há uma parecido? diferença, né? Hum. É parecido, Uhum. né? Por exemplo, o pai da psicologia transpessoal, um dos pais, um dos fundadores, Uhum. né? Uhum. Porque na verdade Jung é que é o avô talvez da psicologia transpessoal, Sim. mas um dos fundadores da psicologia transpessoal, ele que é o O Grof, Grof, Stanislav Stanislav Grof, Grof. Uhum. ele é que descobre, ele é que cria junto com a mulher a respiração holotrópica, Uhum. né? Porque ele começa o trabalho dele com LSD. Sim. Então, as experiências iniciais do Grof, essas experiências elas se dão através da utilização do LSD. Ele era Década daquela de turma 60, do Timothy Leary, aquela. Ou foi uma coisa. isso. Aham, certo. Isso tudo ocorre Do Ram paralelamente. Dass também, né? Isso, Tá. exatamente. Uhum. Então, isso ocorre paralelamente, Uhum. né? Você Sim. vê, o mundo, na década de 60, é tomado por Uhum. uma grande revolução a todos os níveis, né? Sim, sim. Então, a juventude... É a época que há que se descobre o Oriente, se Uhum. descobre guerra no Vietnã, a juventude abrindo para atitudes diferentes, um outro paradigma, né? Sim. A ciência se abrindo também para a física quântica, né? Então isso vai acontecendo nessa mesma teia, Sim. né? Sim. E logo posteriormente o LSD é proibido, Uhum. porque o LSD era incentivado, que se achava que ia se descobrir algum soro da verdade, alguma Abria coisa as assim, para se portas da utilizar. percepção, né? Mas a CIA, eles tinham interesse em descobrir alguma coisa que levasse para esse campo. E, na verdade, abriu outra dimensão. Sim. Nessa dimensão, muitas pessoas se Tá. perderam, né? Uhum. Mas muitas se encontraram, né? É nesse contexto, então, que o LSD é proibido, então passa a ser proibido, e o Grof desenvolve a respiração holotrópica, Uhum. que é uma respiração muito semelhante à respiração do Sim. Renascimento, que é o criador do rebirthing, a técnica do Renascimento, Uhum. é um norte-americano, né? Que é o Leonardo Orr, Sim. que morreu agora, acho que 2 anos ele morreu. É uma técnica, as técnicas são muito semelhantes, né? Certo. Eu trabalho com o Renascimento porque eu acho o Renascimento mais suave. Ah, eu tive Como uma eu gosto, experiência com a holotrópica e realmente sim, chega a um ponto que você faz naquele grupo e vira um caos, né? Um caos controlado, porém é muito potente, né? É uma coisa eu acho ela mais muito. vigorosa, assim, né? O Renascimento, em alguns momentos, pode Aham. ir
mas isso acontece espontaneamente. sim. Eu acho mais suave, tem uma afinidade com a respiração do Renascimento. Assim como eu tenho uma afinidade com a Igreja da É, Barquinha. sei, Entende? sei. Eu visitei outras igrejas, Aham, tive experiências na União do Vegetal, uhum, experiência com o Santo Daime. Sou muito grato a todas essas experiências, mas eu tenho uma afinidade com a Barquinha, certo. né? Tem gente que gosta de vôlei, outros de Claro, basquete, outros de claro, futebol, claro. né? E De acordo você, com a sua natureza. você ainda, quer dizer, não no contexto que a gente está vivendo, mas assim, você continuou a frequentar a barquinha? Você Não, não. não, não. Eu tenho amigos, Uhum, então, primeiro que tá difícil, nem por causa da pandemia, uhum. mas que eu estou ficando com mais idade, moro afastado, então me deslocar, É, você vai ficando com um corpo mais é. preguiçoso, né? Mas, por exemplo, eu tenho o imenso prazer de poder ir, Uhum, de participar de uma cerimônia, mas certo, como visitante, né? certo. Então, hoje, eu vou como visitante, experiencio o que se abre, o que se apresentar, com muito carinho, É. né? Ai, Mas não pertenço. Eu pertenço hoje ao meu trabalho, é. né? Ao meu trabalho, à minha vida, ao meu destino, Sim, que né? legal, bastante. E, Mas reverencio, porque é importante que pessoas mantenham esses conhecimentos, claro, né? são, Para que você são possa ir lá e conhecimentos conhecer, né? ancestrais, né? As plantas de É, poder são usadas pelos povos nativos há milênios, né? E é exatamente. bom que isso seja preservado, né? Porque É, realmente é. eu nunca frequentei a barquinha, mas frequentei o Daime e a gente chama do professor, né? É, Do é, chá, que é um grande professor, né? é, E, é. Você enfim, pode ter experiências é, interessantes. Para mim, teve muita validade. Não quero dizer é, que tenha validade para todo mundo, né? mas tem Não. para Para muitos, mim, Uhum, para mim foi uma experiência é. interessante e que eu me dei a oportunidade de acrescentar, né? Sim, sim. Conhecimentos, né? Tudo E agrega, né, ao nosso desenvolvimento, né, é, espiritual, é, né? Todos os é, lugares que a gente vai, né, todas as experiências que a gente tem vão agregando, né? A gente vai claro, construindo a nossa claro, trajetória, o nosso caminho, a nossa busca, né? com E certeza. bastante. Vou fazer assim, eu quero que você fale, por favor, da constelação. Mas antes disso, eu queria que eu voltar mais um pouquinho no tempo e saber da tua vida de ator, que eu acho isso fascinante, assim. Ah, Eu acho interessante, que né? muita gente não sabe disso, que além É, de tudo que você faz, você também teve essa faceta na sua vida, né? foi muito interessante. Na época, eu era jovem, estava com 20 e tantos anos. Quando em jovem, eu fui para a Europa, fiquei 3 anos fora e fui para estudar medicina. Nossa, E medicina. descubro, Uhum. medicina. Eu fui para Portugal e depois para a Alemanha. Não sei como é que eu consegui fazer o Abitur, prova, aprender alemão, não sei. E acabei que eu descobri que eu não queria fazer medicina, Uhum. né? Aí minha família ficou meio decepcionada, né? E, e eu voltei para fazer letras. E Hum, voltei para morar em Curitiba e fazer letras. E eu fiz letras em Curitiba. certo. E quando eu estava um dia na cantina, quando eu voltei na época, eu usava um Black Power desse tamanho, Eu né? já vi fotos, muito legal, O bastante. cabelo de Black Você Power. era Isso era assim, uma. o cara, né? Muito E legal. Curitiba é uma cidade muito branca, muito Aham, europeia, aham, né? aham. Então, então aquilo chamava muita atenção, né? De certa forma, uma cidade conservadora, né?
Uma jovem, eu estava na cantina, chegou para mim e fez um convite se eu não queria participar de uma peça de teatro. Antes eu já tinha feito algumas coisas dentro do contexto da própria universidade, ligada a letras, Sim. né? Eu fiz algumas coisas de teatro, mas dentro desse contexto. Essa menina chegou e perguntou se eu não queria participar de uma peça de teatro. Na hora eu disse que sim. Foi a Tunica. Sim. Tunica, que hoje está viva, vive nos Estados Unidos. Ela depois foi uma grande repórter, né? A Tunica me chamou. E eu comecei a trabalhar, o diretor era Horaci Gemba, de Curitiba. Eu comecei já com carteira, foi minha primeira carteira assinada, Uau, foi como ator. que legal. No Teatro Guaíra, em Curitiba, a peça, eu não me lembro, eu acho que é Electra, Nossa, né? Eu acho que você foi começou em grande estilo, no Electra, Guaíra, já com Sócrates, uma peça é. sensacional. Acho que começou aí. E em Curitiba eu fiz algumas peças e cheguei a ganhar um prêmio como ator revelação, né? Uau, que Eles máximo. instituíram um prêmio que chama-se Gralha Azul, que até hoje existe, e eu ganhei esse prêmio assim que ele foi instituído, que era o Gralha Azul, como ator revelação. Ai, que legal. Nossa, muito legal. Depois eu vim para o Rio de Janeiro e comecei a dar aula, trabalhar com magistério, trabalhei no Colégio Andro, São Vicente de Paula, grandes colégios do Rio de Eu Janeiro como estudei no professor. São Vicente e No São Vicente, no Cosme no Cosme Velho, né? Velho. A minha irmã estudou no Andros, meus sobrinhos estudaram no Andros. Olha, de repente foram até meus alunos, né? Talvez, talvez. Ai, que legal, E eu, bastante. olha que interessante, né? É, Então, eu trabalhei e, ao mesmo tempo que trabalhava como professor, eu comecei a fazer teatro no Rio de Janeiro sim. e tive a oportunidade de participar, pelo menos duas grandes peças teatrais que foram muito conhecidas. Uma foi O Último Carro, que foi uma peça que ficou um ano, mais de um ano em cartaz, no Teatro Arena, que Uhum. também é um marco, né, em teatro, em Sim. acontecimentos teatrais, né? Copacabana, né? Lá foi o Uhum. palco que lançou Nara Sim. Leão, Maria Bethânia, Uhum. né? Essas pessoas surgiram no Teatro Opinião. Uhum. Era um teatro que tinha uma postura política, Uhum. uma representação muito grande Uhum. nessa época de ditadura. Uhum. No andar de cima, nesse shopping, né? É, Acho lá que na era Siqueira Siqueira Campos, Campos, o nome né? dele. Na Siqueira Siqueira Campos. Campos, isso mesmo. Shopping das O, Antiguidades. olha, que bom que você me ajuda a lembrar, Ah, né? eu No carioca, né? A térreo, gente vai. ah, maravilha. Hoje em dia o Teatro No Net é térreo lá. era. Ah, É, é? Teatro Ah, Net. você vê. Agora tudo é isso, né? É, Bom, enfim, é. ainda bem que ainda existe o teatro, Existe, né? existe. Embaixo era a Opinião e no andar de cima era o Teatro Teresa Raquel. Exatamente. Então, no andar térreo estava O Último Carro, que foi premiadíssimo, e no andar de cima estava uma peça também muito premiada, que era, não, era o escrito pelo Chico Buarque, eu esqueço agora, Roda Ópera do Vi, a ópera do, Malandro. nossa, a ópera do malandro, claro. Ópera do Malandro. Uhum, A Bibi Ferreira fazia, protagonizava, né? Era no andar de cima. Então o shopping era lotadíssimo, né? Foi um momento muito importante e que eu tive a oportunidade de participar, de conhecer várias pessoas, né? Outro trabalho importante, assim, mais conhecido, foi o Rasga Coração, uhum. do Oduvaldo Viana Filho, direção do Renato, esqueço agora o sobrenome dele, né? Que foi no Teatro Vila Lobos. Essa peça, inclusive, estreou em Curitiba, Uhum, mas eu só entrei no elenco quando ela estava no Rio de Janeiro. A certo. peça já tinha começado. Que também foi um grande sucesso e nomes muito conhecidos do grande público, né? Raul Cortez, Uhum, né? Trabalhava nessa peça, vários outros que agora eu não me lembro o nome, né? Enfim, Débora Bloch também participava, né? Vera Holtz também participava dessa peça, né? Enfim, estavam começando. sim, Então eu dei uma passada no teatro que foi importante porque a linguagem do teatro te ajuda muito no sim, trabalho terapêutico. sim,
entende? Para constelação, Então, principalmente, né, Vassante? exatamente, a constelação é muito interessante. Se bem que hoje tem um movimento interessante na constelação, e a constelação agora, ela abre, né? Agora que eu digo, quer dizer, mas você tem a constelação tradicional, Sim, né? Que tem a formatação, o que é grupo. quase uma espécie de um. É bom não confundir, né? Mas tem muito a imagem do moreno, né? Dessa coisa do grupo, Uhum. né? Você coloca as pessoas, os representantes, mas a constelação ela está caminhando agora para as novas constelações, né? Que são as constelações espirituais, né? Que Sim, são as novas constelações em que o movimento é mínimo, as pessoas são mínimas. É, é muito mais. É até complicado às vezes, né? Que tem, às vezes tem momentos em que você, com 4, 5 palavras, acabou a constelação. nossa, olha. E o Aham, cliente pode ficar completamente perdido e não entender nada, entendi. né? E nem deve ser dito mais nada, nada deve ser mais explicado, né? Certo. Então, essa interferência, ela precisa atuar por si só. Entendo. Então, às No vezes, campo até é muito mórfico, difícil. né? Precisa ficar ali. Aham. Exatamente, exatamente. Então, mais para essas constelações mais tradicionais, essa visão do teatro, né, é interessante. E até mesmo para um atendimento com renascimento, você usando movimento, você ajuda o cliente também a ficar mais à vontade, a se soltar mais, enfim, né? Uhum. O teatro por si só é terapêutico, né? Sim, Fazer claro. teatro é terapêutico, né? Nossa, que maravilha, Para mim foi uma Vassante. grande terapia, Ah, né? Porque imagino. eu sempre fui muito tímido, uma péssima autoestima, né? Então é É impressionante, né? impressionante você ouvir você falar isso, Muito, muito. porque eu te Tinha acho assim, péssima o insegurança. inteiro, né? A gente tem a visão e a gente não sabe o que se passa no interior das pessoas, né? Mas É, é. enfim, interessante. Ser terapeuta não foi nenhuma opção, assim. Eu não pensei assim, eu quero ser terapeuta. Não. Isso foi a vida, o destino, né? Eu fui seguindo o destino e fui. Eu digo que essa encarnação, para mim, ela teve uma importância fundamental como resgate da alma. Foi Aham. uma. Está sendo, porque ainda estou vivo, né? Muito vivo, né, Mas Vassante? essa vida para mim foi uma experiência muito grande, muito forte, muito significativa de resgate. Eu jamais pensei em ser terapeuta, isso foi acontecendo por si só, quando eu me vi já estava nisso, né? Uhum. Da mesma forma, nunca pensei em trabalhar com yoga, nunca busquei, isso surgiu dentro do Renascimento. Renascimento que Ah, abriu para mim o Renascimento abriu a necessidade de raiz, de chão, de ground. E aí certo. eu não sabia o que fazer, e aí eu entrei de uma forma muito mágica com o yoga, Uhum. né? Porque, na verdade, eu não sabia o que eu iria fazer, eu não gosto de nada corporal, não gosto de nenhum esporte, sou preguiçoso de montão, e o Renascimento abriu que eu precisava mexer corpo, eu precisava de Sim. raiz, Uhum. né? Uhum. Muito aberto, e precisava raiz. A partir daí eu fui trabalhar como terapeuta com o Renascimento na Barra da Tijuca, no downtown, no Sim. lugar da Nathalie Fougeret, uma francesa que participou de um workshop que eu estava com o Leonardo Orr. Leonardo Orr Uhum. estava no Brasil. Uhum. E aí eu atendi a Nathalie. E a Nathalie, quando acabou a sessão, ela me perguntou: você não quer trabalhar comigo lá no downtown? Ah, que Aí eu legal. disse assim: vou. Para trabalhar como terapeuta de renascimento. E ela lá dava aula de yoga. E ela me convidou: vem dar aula de yoga aqui também, dar aula de yoga. Eu disse: tudo bem. Ela falou a primeira, a segunda, a terceira vez, disse assim:
Ah, Thalia, como é que eu vou dar aula de yoga? Eu não sei nada de yoga, eu nunca Aham. pratiquei, não sei nada disso. Ela disse, você que não sabe. Aí o que que aconteceu? Foi fazer um workshop de Ashtanga, que eu Uhum. nunca tinha ouvido falar nisso, Uhum. nunca tinha ouvido falar. Quando eu fui com um norte-americano, cara, quando eu fui fazer o workshop, eu disse, nossa, eu quero isso. A mesma coisa que aconteceu com o Renascimento, eu disse, eu Sei. quero isso. Aí eu fui fazer a minha formação no Sul, Uhum. em Santa Lá Catarina, que é no um núcleo montanha de yoga. do Não, 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 não não foi é esse. nessa Montanha Montanha Encantada, não. Encantada, Fui não. fazer com o Pedro. Não, foi com o Pedro Kupfer. Ah, já ouvi falar Pedro também. Kupfer. Aham. Um nome muito É. importante do yoga brasileiro. Agora, a minha experiência com yoga é a seguinte, né? Porque yoga é uma coisa complicada, né? A gente tem uma o que é yoga, né? Quem é que organiza esse yoga moderno? É um sacerdote brahmane. Uhum. Então, yoga é uma religião. Sim. Foi criada, foi organizada, né, por um sacerdote brahmane. É uma religião, né? Patanjali, Isso aqui né? é yoga. Seria Yoga Sutra de Aham, Patanjali, né? exatamente. O que é yoga hoje em dia? E hoje em dia você usa yoga para relaxar, para trabalhar dores no corpo, a yoga com medicina, yoga com fisioterapia, yoga com tudo. É Você está verdade. entendendo? Aham. Isso não tem nada a ver com Não a tem. origem. Não. Então, nós temos o yoga a brasileira, Aham. o yoga ocidental, o yoga a latino-américa. Essa é a experiência que nós temos. Sim. Tem sua validade? Tem sua validade. Mas quando a gente está falando em yoga, é importante perceber que isso se distancia do yoga na sua raiz, né? Claro. O yoga de Sim, Patanjali, né? claro. Isso se distancia bastante daí, É, né? que na verdade Então foi eu criado para facilitar o processo meditativo, né? Isso quer dizer, eu posso estar, desculpa se eu estiver falando uma bobagem, mas você assim, diz a yoga a yoga tradicional, você diz assim? tradicional, o trabalho no corpo para facilitar o processo meditativo, né? Seria isso. E É, não, não, você ter saúde, é, ser saudável, aham, para você poder sentar, para poder meditar. aham, Então, o yoga é um contexto muito grande. sim, É importante ler o Bhagavad Gita, sim, né? E é importante, para quem quer, para quem vai ser um instrutor, Bhagavad Gita e Sutras de Patanjali, sim, para a gente ter uma ideia básica em Minas, sabendo que nós, na verdade, estamos fazendo e exercitando uma adaptação, né? Uma claro. adaptação desse conhecimento. E eu tenho, para mim, eu tenho clareza disso. Por isso Uhum, que eu não gosto, por isso que eu nunca fui fazer formação de yoga, nada disso. Eu utilizo desse conhecimento o que, para mim, me acrescenta. uhum, Na questão, aí você disse, não parece que tem 72 anos. Não, por causa da prática, dos asanas, aham, da respiração, e da parte mesmo espiritual que traz que o conhecimento do Oriente ele tem um encontro perfeito com a psicologia transpessoal, sim, entende? Então claro. esse encontro do Ocidente com o Oriente, né? Então o meu trabalho, por isso que eu digo, eu sempre gosto de me apresentar como integrando técnicas terapêuticas. Sim, Então, eu me utilizo disso para aquilo que, para minha experiência pessoal, profissional, acrescenta. Eu acho que é interessante. sim, Que acrescentou para a minha vida. Eu só claro. sou terapeuta porque eu preciso ter para crescer. São ferramentas que me ajudam a. Enquanto eu estiver vivo aqui, nesse corpo, eu estou em processo constante. Claro, Né? sim, sem E essas dúvida. ferramentas me auxiliam. Aham, claro, Me claro. auxiliam. Né? E bastante. É, então, para quem tá vendo agora e para quem vai ver depois, que essa live vai ficar gravada, é, como é que então funciona? Vamos supor, tá? Uma pessoa te procura precisando de terapia.
Como é que. Entendi. Eu sei que é difícil, porque só você estando com a pessoa em questão para falar, mas assim, Sim, só para a gente ter uma uma ideia. ideia de como é a abordagem do teu trabalho. Que eu tenho muita Olha, curiosidade, acho que um dia eu vou ser sua é cliente. complexo, é meio complexo pelo Aham, seguinte, porque eu acho que eu fiz várias formações, né? aham, Com várias pessoas muito interessantes, Roger Uglia, Terapia de Vidas sim. Passadas, né? Teresa Robbins com hipnose natural. Então, isso tudo me deu um suporte bom para o seguinte: tem pessoas que vêm porque me conhecem como renascedor, vêm e querem fazer renascimento, querem fazer constelação. Outras vêm porque ouviram que eu sou renascedor, querem fazer renascimento. Uhum, Outras simplesmente chegam e querem fazer um trabalho comigo, certo. tá? Uhum, Então, quem vem para fazer com muita clareza, quero fazer uma constelação, a pessoa já chega. Às vezes tem terapeutas, a pessoa faz o seu processo terapêutico com alguém uhum, e o próprio terapeuta encaminha para fazer uma constelação, certo. entende? Então, aí eu atendo a esse pedido. A pessoa vem, gostaria de trabalhar o tema, isso, aquilo, Uhum, constelação. Pessoas que vêm que querem fazer renascimento, por uhum. isso, por aquilo. E pessoas que vêm que querem fazer um trabalho. Nesse caso, de quem vem que quer fazer um trabalho, na verdade, eu fico quietinho, fico em silêncio e vou percebendo o que o campo traz, Sim. entende? Como se fosse uma conexão, uma como uma informação, né, que vem, né? Há alguns momentos, por exemplo, eu até postei agora recentemente, semana passada, um pequeno vídeo que a cliente veio para fazer renascimento e o trabalho foi se transformando numa constelação familiar, Entendi. entende? Ela estava aberta para isso e eu não organizei, não previ, né? Mas essa conexão, espontaneamente, o trabalho se desenvolveu e foi para uma constelação, e uma constelação com bonecos. Ah, tá. Foi para aí. Né? Porque você, Uma outra você experiência trabalha com significativa. aquele, com os bonecos que representam, né? Eu Aqueles. utilizo os Sim, bonecos, sim. basicamente, porque o trabalho, quando Individual, é né? presencial, Uhum, ele ficou muito restrito claro. por causa do grupo. Uhum, Então, eu trabalho online, uhum, tenho trabalhado online, uhum. com constelação, e em alguns casos, até mesmo com a respiração, Sim, mas principalmente para quem faz processo terapêutico comigo. sim. Aí eu posso, aos poucos, trazer a respiração, né? Certo. Um outro caso também, com uma outra cliente, que ela chegou e ela nunca fez constelação comigo. É uma cliente de Sim. renascimento, que de vez em quando ela aparece, ela é terapeuta, uma grande terapeuta, psicóloga, e ela de vez em quando aparece. E ela apareceu. Então, a gente nem falou, para mim era claro que era um renascimento. Uhum. Quando ela começou a conversar e a falar, o trabalho abriu, você está entendendo? Entendi. E por uma constelação sem bonecos. Foi uma Nossa. constelação que eu utilizei papel, Certo. né? E foi um Uhum. trabalho surpreendente para mim, Uhum. entende? Entendo, claro. Porque a conexão foi se desenvolvendo, eu fui só fazendo interferências mínimas com aquilo que ia vindo. Certo. Então, o trabalho é assim, ele me surpreende. Que Ele me maravilhoso surpreende. isso, né? Porque É, eu é. acho que todos no processo terapêutico, inclusive o terapeuta também está se trabalhando, né? Quer dizer, essa é uma visão Ah, que eu tenho, sempre, né? sempre. A É, é. gente É praticamente uma canalização. é, E uma coisa muito interessante, que eu fiz uma formação também, que eu não citei, foi com a Mônica Oliveira, de alinhamento energético. sim, Eu praticamente não trabalho com alinhamento energético. Eu não digo, eu trabalho com alinhamento. Não. sim, Mas esse conhecimento, essa informação é muito presente. claro.
que é justamente essa conexão, né? Uhum. Você estabelecer a conexão. O alinhamento praticamente é estabelecer essa conexão. Sim. E o alinhamento surge do conhecimento do xamanismo brasileiro, dos índios brasileiros, né? Uhum. Então você vê que aí como entra a importância das plantas sagradas, a tradição do Oriente, a psicologia transpessoal do Ocidente. Então tudo isso são informações que você ajuda o terapeuta, são instrumentos, né? Somente yoga tem uma coisa muito boa que é fazer silêncio, né? Sim. O fazer silêncio, meditar, ou ficar calado, não interferir, observar, né? É É fundamental para um fundamental. trabalho, por exemplo, da constelação familiar, do alinhamento e do próprio renascimento, Uhum. né? Do Uhum. próprio renascimento, né? Porque a Que pessoa às tem que vezes o saber terapeuta ouvir, quer né? muito ajudar, né? Uhum. O terapeuta às vezes quer muito ajudar Sim, e tem que saber até onde ele pode ir, se é claro, permitido ir, claro. se as circunstâncias, qual é a circunstância que se apresenta e o que, que ele pode fazer ou não fazer, né? Uhum. Enfim, se deve fazer, se não deve fazer, né? Então isso é muito delicado, né? Claro, claro. Muito delicado. Eu queria só, é uma curiosidade minha, com relação ao Renascimento, que para mim é novidade que você faça, que uma pessoa recorra ao Renascimento por diversas vezes. Eu não sabia disso, eu tenho muito pouco conhecimento em relação a isso. Sim. E aí, como funciona isso? Né? Você falou que tem uma cliente que volta e meia vai para fazer um novo renascimento. Você fala rapidinho? Eu posso citar alguns casos Aham. que são, bom, tradicionalmente, Uhum. isso é tradicionalmente, disse que deve-se fazer 10 Ah, sessões. são 10. Ah, entendo. Uhum. É porque realmente eu sou Mas totalmente isso, leiga nesse assunto. mas isso é uma fala típica Aham. dos livros de Certo, Renascimento, certo. né? Então, quando você segue a cartilha do Renascimento. Isso é pelo seguinte, para você ter tido algum nível mínimo de experiência, Uhum. para que você possa, inclusive, respirar sozinho, Ah, entendeu? entendo, entendo. Respira sozinho. Então, é uma quantidade, pode ser 11, pode ser 12, pode ser 8, Entendo. né? Para você ter algumas experiências que você pode até ser aconselhado. Ó, respire meia hora, faça renascimento, Certo. levar a pessoa a ela respirar. Ah, tá. Então, isso é interessante da técnica, porque é uma ferramenta que você pode usar para a sua vida. Entendo. Eu utilizo isso sempre na minha vida. Aham. Eu não fico uma semana sem ter respirado pelo menos uma vez. Ah, que legal. Uma hora respirando. Às vezes eu misturo várias coisas, Uhum, entendeu? uhum. Às vezes eu tomo. Às vezes eu gosto de tomar meu ayahuasca sozinho em Certo. casa. Aham. Eu tomo minha ayahuasca, ponho umas músicas, ou não ponho música nenhuma, olho a minha natureza e faço o renascimento. Eu faço uma misturaiada para mim, Certo, claro, entendeu? claro. Mas muitas vezes, por exemplo, eu tenho clientes que eu vi desde a faculdade, mestrado, doutorado, concurso. A vida está embolada, está passando por um momento de separação, um momento qualquer, a pessoa vem para fazer algum Ah, renascimento. Para entendo. quê? Eu diria assim, uma imagem. Você abrir espaço para ver que passo você quer vai dar. Ah, Porque entendo. você está confuso, não sei o que Sim, sim. fazer, eu estou com medo, É estou dar sem coragem, para onde aquela eu vou, onde eu não parada vou. O para renascimento reorganizar. ajuda a abrir esse Que espaço. legal. E aí você vai com clareza, assumindo a responsabilidade e toma a atitude que você quer tomar. E Uhum. assumindo responsabilidade sobre a sua escolha. Mas você faz a sua escolha. Entende? Maravilha, Então, bastante. isso pode ser uma forma de fazer Uhum. renascimento, né? Deixa eu te falar. Tem um rapaz que veio aí, há muito tempo não vinha, apareceu. Fez Ah, dois legal. trabalhos. E estava numa situação difícil em alguns aspectos. Uhum. Veio
depois, uma semana ou 15 dias depois, apareceu de novo, subiu a serra para fazer um trabalho. Ficou claro sobre a questão do tema para a dissertação de trabalho de doutorado dele, ficou claro uma questão amorosa, enfim, ele pôde fluir melhor nisso. Um exemplo que eu estou dando, Tá. né? Bastante. Infelizmente, estamos nos aproximando dos últimos. Eu falei que esse papo ia ser assim. A gente ia ter, tenho a sensação que foi assim 2 minutos, porque é muito, muito bom, muito rico. Enfim. Então, eu não Bom, eu sei. quero agradecer e pedir desculpas pela colcha de retalho, porque na Imagina! verdade são vários temas, não dá para aprofundar nada. Na verdade, é um painel, né? Eu E queria. agradeço essa oportunidade. Eu quis te trazer e fazer mesmo esse painel, porque é muita riqueza que você tem para compartilhar com a gente, e aí eu já penso que você vai ter que voltar para temas específicos novamente. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber mais. Né? Mas nesse Agradeço. primeiro encontro eu queria mesmo que você fizesse o teu panorama assim completo, né? E, enfim, eu não Gratidão. sei se a live vai cair, porque eu acho até que não cai mais, o Instagram mudou alguma coisa. Mas se cair, todo mundo já sabe que vai cair. A live vai ficar gravada, vai estar no IGTV e eu vou botar mais tarde no YouTube também, que aí fica mais fácil de compartilhar para quem quiser. Então, assim, bastante, eu sou imensamente grata a você. Eu tenho muito, como eu já disse no início, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Eu tenho muita vontade de ser sua paciente ou cliente, enfim. E para fechar, assim, o que que você pode dizer? Eu sei que é difícil, mas o que que você pode deixar para as pessoas assim nesse momento difícil que a gente, desafiador que a gente está vivendo, né? Eu não gosto da palavra difícil, mas desafiador que a gente está vivendo. Dizer que, rapidamente, todos nós vamos morrer. Não sabemos o dia e a hora. Então, como vamos morrer mesmo? Então, suaviza, a gente passa o que tem que passar, a gente agradece pelo fato da vida, de estar encarnado num corpo, e a vida é o dom maior, é a bênção maior. E sabendo que nós vamos morrer. Então, relaxa, porque a morte é certa. Aproveita a vida. A morte desse Pronto. corpo, né, Vassante? Porque a vida é A eterna. morte desse corpo. Esse personagem, Vassante, ou Felipe, enfim, vai acabar. Uhum. Acaba. É verdade. Acaba. Então, aproveite e não tem um problema, estressa aqui, desestressa ali, fica mais flexível, fica com raiva, fica com amor. Então, não fique preso em nenhum lugar. Uhum. Flua por esses lugares todos da melhor forma. E a respiração é ótima para isso. Quando você respira, você abre espaço e pode fluir melhor. É Exato. isso. Quero agradecer esse acolhimento tão carinhoso seu, das pessoas que frequentam você aí, tá bom? Muito, muito, muita gratidão, Vassante. Beijo Então, querido. enorme Beijo e grande. até a próxima. É o que eu tenho para te falar. Celeste. Gente, muito obrigado pela Grande. presença de todos. Lembrando que quem não viu, avise quem pode achar interessante e vai estar no IGTV. Beijo enorme e até semana que vem.